Salve, salve, futuros universitários do estado do Pará. Eu sou o professor Lesbão Duarte e estou aqui para contribuir mais uma vez com a tua aprovação, com a tua entrada na universidade, através do projeto Universidade para Todos, agora na versão online. Professor Alfredo Costa, há mais de 20 anos conduzindo esse projeto e já ajudou a colocar milhares de alunos, milhares de jovens na universidade, transformando as suas vidas e das suas famílias. E agora chegou a tua vez. Hoje teremos uma aula, de espaço agrário, um assunto que nós, com certeza absoluta, iremos encontrar na tua edição do Enem do primeiro final de semana de novembro. E para você ajudar outras pessoas a também entrar na universidade, não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar esse conteúdo, para fortalecer o canal, fortalecer o projeto. Vamos lá? Espaço agrário, assunto líquido e certo no primeiro final de semana da tua prova do Enem. Espaço agrário é um assunto que aparece em absolutamente todas as edições e sempre está entre o top 3, top 5 no máximo, entre os assuntos que mais caem. Então vamos lá? Primeiro ponto importante de espaço agrário é você entender a organização do espaço agrário. Tá? E para você entender a organização do espaço agrário, é importante você ficar atento a três elementos. Quais são os três elementos? Número um, a terra. Como a terra é utilizada, como a terra é distribuída, como a terra é organizada no campo. Segundo, o capital. Como é que você encontra esse capital investido no campo? Através de máquinas, de equipamentos, de tecnologia, de insumos e assim por diante. E o outro elemento é o elemento trabalho. Leia-se a mão de obra, o quanto de mão de obra se utiliza, as relações de trabalho que são utilizadas, se é trabalho escravo, assalariado, familiar, servil e assim por diante. Então, a junção desses três elementos, terra, capital e trabalho, é que vai te mostrar, tá certo, como se dá a organização do espaço agrário em diferentes lugares do nosso planeta. Eu posso logo antecipadamente te avisar que o nível socioeconômico, o nível de desenvolvimento de cada país vai interferir diretamente na organização do seu espaço agrário. Bem, na aula de hoje, a gente vai pegar um desses três elementos, que é o elemento terra, e analisar, destrinchar, tá certo? Para entender como que isso pode aparecer na tua prova do Enem, na tua edição do Enem, tá? Para isso, a gente vai estudar agora um conceito fundamental, que é o conceito de estrutura fundiária. Você não vai conseguir entender a organização do espaço agrário sem entender o conceito de estrutura fundiária. Esse é um conceito que vai nos fazer entender como a terra é distribuída no campo. Bem, eu vou colocar aqui um breve conceito, muito breve, muito objetivo, mas que é suficiente para você entender do que se trata. Está na tua tela, veja aí. Consiste na forma de organização, ou seja, na forma de distribuição das propriedades rurais, ou seja, da terra. Isso é estrutura fundiária. O que é estrutura fundiária? É a forma de organização ou a forma de distribuição das terras lá no campo, lá na área rural, lá no espaço agrário. Bem, como é que essa terra pode estar distribuída? Deixa eu usar a palavra distribuição, que eu acho que é a que melhor se encaixa nessa tua compreensão, tá? Te liga na distribuição da terra. A terra pode estar bem distribuída ou a terra pode estar mal distribuída. Bem, a gente classifica assim, ó. Dizemos que a estrutura fundiária ela pode ser concentrada ou ela pode ser desconcentrada. Veja que estamos falando da distribuição da terra, tudo bem? Tá? Quando é que dizemos que a estrutura fundiária é concentrada? Quando a maior parte da terra se encontra nas mãos de uma minoria de proprietários. Em outras palavras, quando tem pouca gente com muita terra. Se tem pouca gente com muita terra, é porque tem muita gente com pouca terra. Ou seja, a terra está mal distribuída. A terra está o quê? Desigualmente, injustamente distribuída. No outro lado, nós temos a estrutura fundiária desconcentrada. Quando dizemos que a estrutura fundiária é desconcentrada? Quando a maior parte da terra está nas mãos de uma maioria. Ou seja, é quando a terra está melhor distribuída, quando a terra está distribuída de maneira, tá certo, mais justa, menos desigual. Ora, se você analisar de maneira mais holística, de maneira mais ampla, tu vai perceber que essa distribuição da terra lá no campo, lá no espaço agrário, ela interfere na sociedade como um todo. Ela interfere inclusive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aqui na cidade.
Ou seja, um país que tem uma estrutura fundiária muito concentrada vai ser um país com grandes desigualdades, grandes problemas sociais e econômicos no campo e aqui na cidade. Um país que tem estrutura fundiária melhor dividida, melhor distribuída, certamente vai ser um país com um padrão de vida melhor, com um nível socioeconômico melhor, com um nível de desigualdade em sua população menor. Como é a estrutura fundiária do Brasil? O que você acha? A estrutura fundiária brasileira, ela é concentrada ou é desconcentrada? Ora, coloquei aqui para você, tá certo, que a do Brasil, ela não apenas é concentrada, ela é muito concentrada. Nós temos uma das piores estruturas fundiárias do planeta. Nós temos uma das piores, das mais concentradas, das mais injustas e mais desiguais estruturas fundiárias entre todos os países do mundo. No Brasil, a terra é extremamente concentrada. Agora, desde quando vem isso? Isso começou ontem, semana passada, mês passado? Não, claro que não. Eu chamo assim, ó, eu chamo de herança colonial, e eu sei que você vai entender muito bem. É uma herança do nosso processo de colonização. Desde a nossa colonização, que o Brasil já é latifundiarista. Desde a nossa colonização, que a grande propriedade, ela predomina. Basta você lembrar o seguinte: qual foi a primeira forma de dividir territorialmente aquilo que era Brasil no início da nossa colonização? Lembra que o mapa do Brasil do século XVI não é igual ao mapa do Brasil do século de hoje, né? Era bem diferente. Lembra que mais ou menos o que é hoje era dividido por uma linha imaginária chamada de Tratado de Tordesilhas. Lembra disso? Terras para oeste de Tordesilhas, pertencentes à coroa espanhola. Terras para leste de Tordesilhas, terras pertencentes à coroa portuguesa. Ora, pegamos tudo que era terra luso-brasileira naquele momento e dividimos em 15 lotes. Onde eu disse lote, você entende o quê? Capitanias hereditárias. Dividimos todo o nosso território em 15 capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias de ontem é o latifúndio de hoje, é a grande propriedade de hoje. Essa é a origem da nossa estrutura fundiária. Claro que ao longo do processo histórico, nós tivemos alguns elementos que vieram contribuindo para deixar essa situação ainda pior, como a Lei de Terras de 1850, por exemplo, tá? Como a modernização do campo, a expansão capitalista do campo, a chamada Revolução Verde da década de 60, 70 do século 20 para cá, vem contribuindo para deixar a estrutura fundiária ainda mais concentrada. Mas a origem dela, a origem dessa extrema concentração está lá no processo de colonização, né? A partir ali do século 16, século 17 para cá. Tranquilo até aí, tá? Bem, para você confirmar o que eu estou te falando, vamos analisar essa tabela com dados do INCRA, tá? Com dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para a gente confirmar que realmente a estrutura fundiária brasileira é muito concentrada. Veja que essa tabela simplificada, ela tem 3 colunas, tá? Na primeira coluna, a gente tem aqui a categoria das propriedades, ou seja, os tamanhos das propriedades. Aí a gente vai aqui dividir em 3 categorias, 3 tamanhos de propriedades. Quais são elas? As propriedades que têm até 100 hectares, as propriedades que têm entre 100 e 1.000 hectares e as propriedades que têm mais de 1.000 hectares. Nós poderíamos chamar mais ou menos assim, ó, até 100 hectares, vamos chamar de as pequenas propriedades. Entre 100 e 1.000 hectares, vamos chamar de as médias propriedades. E mais de 1.000 hectares, vamos chamar de as grandes propriedades. Pequenas, médias e grandes. Ora, a segunda coluna, a gente tem o percentual de propriedades que tem cada categoria, tá? Veja que 91%, nada mais e nada menos que 91% do total de propriedades rurais no Brasil são pequenas. Ou seja, são propriedades que têm 1 hectare, 2, 3, 5, 8, 20, 30, até 100 hectares. É um número muito grande de propriedades, de estabelecimentos rurais. Mas quando você vê essa outra coluna, a coluna da área, aí você vê uma situação muito discrepante. Por quê? 91% do total das propriedades rurais somam apenas o quê?
21% do total da área englobada pelas propriedades rurais do Brasil. É muita gente com pouca terra. As propriedades médias, elas já são em quantidade muito menor. Veja na tabela. Apenas 8% do total de propriedades rurais do Brasil tem mais de 100 hectares e até 1.000 hectares. Tem entre 100 e 1.000 hectares. É um quantitativo bem menor do que 91%, mas já soma uma área bem maior. 35% da área englobada pelas propriedades rurais do Brasil tem entre 100 até 1.000 hectares, tá? Agora veja o outro extremo para você ver, tá certo, o quanto é concentrada a terra em nosso país. Apenas 1% das propriedades rurais no Brasil, apenas 1% tem mais de 1.000 hectares. Mas esse apenas 1% de imóveis rurais, de estabelecimentos rurais, somam 44% do total da área englobada pelas propriedades rurais do Brasil, né? É como se metade das terras, quase metade das terras do nosso país, tivesse concentrado nas mãos de apenas 1% dos proprietários. Foi o que eu falei para ti no começo. É pouca gente, 1%, com muita terra, 44% da terra. É muita gente, 91% dos estabelecimentos, com pouca terra, apenas 21% da área englobada pelas propriedades rurais do Brasil. Tranquilo? Então esses dados do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mostra para a gente o quanto a terra é concentrada, extremamente concentrada em nosso país. Agora, detalhe, tá? Dizem que nada é tão ruim que não possa piorar. E o que a gente está vendo nas últimas décadas é uma piora desse quadro. Olha o que a gente tem aqui. Nas últimas décadas, eu coloquei uma seta apontando para baixo. Acompanhe aí. A gente tem uma redução do número de pequenas propriedades rurais no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento do número e ou da área, tá, englobada pelas médias e pelas grandes propriedades rurais do Brasil. Por quê? Porque pequenas propriedades rurais estão sendo englobadas pelo latifúndio, estão sendo englobadas pelas grandes propriedades. Detalhe, esse englobamento ou se dá por bem, com proposta de compra, ou se dá por mal, na base da violência, na base da ameaça, na base do sangue derramado no campo. Infelizmente, essa situação que eu estou retratando aqui para vocês resulta no aumento dos conflitos fundiários, no aumento da disputa pela terra. Porque se a terra já é concentrada historicamente, e eu estou te apresentando uma situação em que está piorando essa concentração fundiária, significa que cada vez mais eu tenho o quê? Pessoas ficando sem terra, pessoas ficando expropriadas dessa terra. E quem fica sem terra faz o quê? Muitos migram para a cidade. Confere? É o chamado êxodo rural, que também vai trazer uma série de problemas. Por quê? O aumento do êxodo rural termina provocando o aumento do inchaço urbano, da macrocefalia urbana, ou seja, originando ou agravando problemas sociais, econômicos e ambientais aqui no meio urbano, como o aumento do desemprego, da favelização, da violência urbana, da prostituição, do narcotráfico, da precarização de serviços básicos, como a educação, como o transporte, como a saúde e muitos mais. Por quê? Porque foi um êxodo rural muito intenso, não dando tempo para as nossas cidades se prepararem para absorver e atender razoavelmente bem esse grande quantitativo populacional, esse grande contingente populacional que migrou do campo para a cidade. Bem, essa é a situação da nossa estrutura fundiária. Vamos ver como é que isso pode cair em questão de prova para a gente? Coloquei uma questão para a gente analisar. Analise os textos a seguir. Aí você tem uma charge, tá? Essa charge, ela termina fazendo uma analogia, né, com o filme Rei Leão. Quem já assistiu, eu sei que muitos de vocês já assistiram o filme Rei Leão, existe uma cena, tá certo, né, que é uma analogia, tá certo? Essa charge faz uma analogia, né, com essa cena, tá? Aí você tem, né, um agricultor, dá para ver que é um pequeno agricultor, que ele está com uma enxada no ombro, né? Dá para perceber que não é um grande fazendeiro, um grande empresário da agropecuária, não, um pequeno agricultor, segurando aí, tá certo, na mão do seu filho, olhando para o horizonte, contemplando o horizonte, e ele diz:
até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho, né? Ou seja, ele está mostrando uma situação de expropriação da terra. Ele está mostrando, tá certo, que ele não tem acesso à terra, né? Enfim, o texto diz: a estrutura fundiária do Brasil continua a mesma do período colonial, tal como eu te falei agora há pouco, né? A afirmação de Gilmar Mauro, dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o MST, não é mera retórica. Está calcada em estudos que comprovam que pouco se avançou em termos de distribuição da terra desde os tempos da coroa portuguesa. O coeficiente de Gini é um indicador usado para medir as desigualdades. Originalmente para medir a desigualdade de renda, mas que pode se aplicar também para medir a desigualdade na distribuição de terras, tá? O coeficiente de Gini, índice utilizado em pesquisas para medir o grau de desigualdade social, revela que a concentração de terra no país até aumentou, tal como eu te mostrei na tabela agora há pouco, tá? Até aumentou. Se os dados analisados forem os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o chamado IBGE, tá? Então o texto ratifica aquilo que eu te falei, que a concentração de terra é uma herança colonial e que tem piorado nos últimos anos, tem piorado nas últimas décadas, tá? Tudo bem? Vamos analisar aqui o enunciado. Com base nas informações acima e nos seus conhecimentos sobre a estrutura fundiária brasileira, assinale a alternativa correta. A letra A. Constitui uma questão primordial para a sociedade brasileira que, no entanto, não avança no que diz respeito à aplicação efetiva de uma ampla reforma agrária. Você marcaria a alternativa A? Vamos ver todas, né? E a gente vai eliminando aqui alguns distratores, algumas situações, para a gente encontrar a alternativa correta. Marcaria a letra A? Tem chance de ser a letra A? Bora ver as outras? Letra B. Tal como vem ocorrendo nas últimas décadas, tem promovido a inclusão social dos trabalhadores rurais e sua absorção pelo mercado de trabalho. Né? Você percebe que a estrutura fundiária brasileira vem incluindo os trabalhadores rurais? Pelo contrário, né? Pelo que a gente viu, vem excluindo, vem expropriando, vem piorando a situação socioeconômica do homem do campo, sem chance de ser a letra B. Concorda? Letra C de casa. Tem contribuído para aumentar a capacidade produtiva das pequenas propriedades rurais, garantindo assim as condições de subsistência para a agricultura familiar. Infelizmente, eu gostaria até de concordar, né, que fosse a correta letra A, que seria maravilhoso, né? Mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. O que a gente tem percebido, né, historicamente nas últimas décadas, é um privilégio das políticas públicas ao grande latifúndio, à grande propriedade, ao agronegócio, à agricultura moderna e empresarial, em detrimento da pequena agricultura familiar, que é menos assistida em termos de capital, é menos assistida em termos de máquinas, equipamentos, infraestrutura, assistência técnica. Infelizmente, errada a letra C. Letra D de dado. Contribui para acentuar a degradação ambiental. Até aí está ok. Provocada pelas monoculturas de exportação realizadas em geral nas pequenas e médias propriedades. As grandes monoculturas para exportação não são praticadas predominantemente em pequenas e médias propriedades, são praticadas predominantemente em grandes, médias e principalmente em grandes propriedades e não nas pequenas. Então descarta também a letra D. Letra E. A legislação agrária proibiu a compra de terras por empresas estrangeiras, de modo que as áreas agrícolas ociosas passaram a ser ocupadas pelos trabalhadores rurais, democratizando o acesso à terra. Não é nada democrático o acesso à terra. Quando a gente vê que 1% dos proprietários tem 44% da terra em suas mãos, isso mostra que não é nada democrático. Apesar de haver restrições para empresas estrangeiras comprarem terra no Brasil, isso é um fato, mas os números mostram que não é nada democrático o acesso à terra no Brasil. Então descarta também a letra E, descarta também a letra D, descarta também a letra C, descarta também a letra B de bola. A correta, de fato, é a letra A. Repito, constitui uma questão primordial para a sociedade brasileira, que, no entanto, não avança no que diz respeito à aplicação efetiva
de uma ampla reforma agrária. A questão agrária é fundamental para combater a fome, a pobreza, a miséria, as desigualdades sociais. No entanto, ela não avança. Uma efetiva reforma agrária não sai do papel, né? Infelizmente. Né? O que a gente tem percebido é a manutenção de uma estrutura fundiária, né? Tradicional, tá certo? Colonial e que termina contribuindo para, né, para que a qualidade de vida da população de maneira geral seja precária, para que alimentos sejam mais caros, porque nossas maiores e melhores terras são destinadas para produzir para o mercado internacional, produzir a soja, produzir o milho, produzir as grandes lavouras voltadas para a exportação, em detrimento da agricultura familiar. Tudo bem, meu aluno? Espero que você tenha entendido e eu te garanto, tá? Isso é um assunto fortíssimo que você deve encontrar, né, no primeiro final de semana de novembro na tua edição do Enem. Fortíssimo abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.